Graças a Deus estamos de volta em nome de Jesus com mais uma escola bíblica dominical. Como eu disse aqui, se você tem uma Bíblia em casa, abre conosco em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, que é o texto base aqui dessa lição de hoje. Lição de número 7, Davi na caverna, a formação de um exército. Vou até mostrar na câmera ali, pastor. Pessoal de casa aí, que estiver assistindo no YouTube, no canal da Rádio Voz Amiga, você que está nos acompanhando aí, compartilha esse link, compartilha o link da rádio e se inscreva no canal, para estar nos acompanhando aí, para que a tua vida seja edificada. Todos os domingos, das 8h30 às 10h, se o Senhor permitir, estaremos aqui entregando para você um conteúdo de qualidade, entregando para você uma aula do alto, porque não estamos aqui de brincadeira porque a gente quer, nós estamos aqui porque nós temos um chamado. Isso aqui é uma missão que Deus nos deu, e quando Deus nos vocaciona, nos dá uma missão, nós temos que cumprir, temos que obedecer o nosso chamado. Amém? Davi na caverna, a formação de um exército. Lição de número 7, texto base, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, diz assim: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2. Esse é o texto base, o versículo. Agora, qual é o objetivo desta lição? Vamos ler aqui. Estudar como Deus usou esse tempo de caverna para preparar, através de Davi, homens que se tornariam parte do seu governo no futuro. Vamos agora para a introdução. Já temos visto que após a morte de Golias, uma nova fase começou para Davi. Ele caiu de herói nacional a perseguido pela justiça. Precisava se esconder e se proteger. Foi um tempo de severas provações, onde Deus trabalhou o caráter daquele que seria o novo rei. Ele nunca tinha enfrentado um tempo assim, de humilhação e medo, até aquela altura de sua vida. Esse foi o pior momento. Precisou exercitar sua fé, confiar no Deus que o havia livrado do leão, do urso e do gigante. Nesse tempo de profundas lutas internas, Deus enviou a Davi centenas de homens, tão quebrados como ele estava. Juntos formaram um exército paralelo, mas era o Senhor que, dentro das adversidades, estava treinando valentes, os valentes de Davi. Nessa lição conheceremos um pouco mais acerca desse tempo, da vida do grande rei de Israel, antes de chegar ao trono. Amém? Então, essa lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro, nós vamos falar sobre Davi na caverna. Segundo, treinando líderes. E por último, a terceira, batalhas de Davi. Amém? Então, irmãos, vamos começar aqui para nós entendermos melhor, todos os nossos ouvintes, o pastor que está nos acompanhando aqui. Davi foi um momento triste e obscuro. Nós lemos aqui no texto que até então Davi não tinha enfrentado um tempo de humilhação como aquele. Mesmo quando estava no campo, mesmo quando estava enfrentando o urso, o gigante, o leão, ele não tinha passado por um momento de aflição, porque ele estava sendo perseguido. Depois da morte de Golias, começou uma nova fase na vida de Davi. E ele, até então, não tinha passado por um momento tão obscuro na vida como ele tinha passado. Então o que ele faz? Ele foge. Eu vou preceder um pouco aqui a caverna pastor de Adulão. Eu vou preceder um pouco, vou falar sobre a cidade de Nob, aonde ele foge primeiro para a cidade de Nob, fugindo do paranoico Saul, porque o Saul fechou o cerco contra ele. O objetivo máximo da vida de Saul era matar Davi, porque Davi se tornou um desafeto. E a cada dia que passava, Saul ficava pior, porque chegou um momento na vida dele que ele se apostatou de uma forma tão grande que já não enxergava mais a palavra de Deus. Ele não via mais nada na frente, só via Davi. Então ele se apostatou de uma forma tão grande, se endureceu,
que chegou um momento na vida dele que o retorno dele já estava se tornando impossível, já não tinha como se arrepender mais. Pelo fato dele ter endurecido o seu coração, por essa vingança que ele colocou como objetivo da vida, que era matar Davi. Então, por isso ele foi fechando o cerco e todo o país ali de Israel, todas as redondezas, fecharam um cerco ali. E todo mundo não gostava de Davi também. O pessoal, a maioria não gostava de Davi, porque era fiel e era leal a Saul. E Saul estava oferecendo até prêmio para quem encontrasse Davi. Aí Davi, sabendo disso, correndo sobre as campinas, sobre os desertos, as cavernas, o campo, ele chega à cidade de Nob. Nob era uma cidade da tribo de Benjamim. Olha só, Saul era da tribo de Benjamim. E ali o que ele encontra? Ele encontra o sacerdote Ameleque. Chega ali, ele entra com fome ali no tabernáculo, ele come o pão da preposição e ele pega a espada de Golias que estava ali. Quando ele faz isso, ele deixa por um breve momento de confiar na providência de Deus e começa a acreditar na sua própria força. Isso é um erro. E dali tinha não é um descendente, tinha um servo de Saul por nome de Dog. Vindo tudo aquilo ali, certamente Dog significa preocupação. Ele viu toda aquela cena de Davi e Davi falou para o sacerdote Aimeleque, toma cuidado com esse servo de Saul. E foi dito e certo. Ele saiu dali, quando Saul chegou, ele entregou tudo, falou que Davi tinha ido ali e tudo mais, que o sacerdote tinha dado a provisão necessária para ele. Conclusão, ele matou todos. Só escapou um sacerdote, que foi o Abiatar. Dali ele fugiu para a cidade de Gate, uma cidade filisteia. Foi buscar refúgio na cidade do inimigo. E os filisteus eram inimigo não somente de Davi, mas também era inimigo de Saul. Então, parece que Davi estava caindo na armadilha de Saul, porque Saul queria que Davi fosse morto pelos filisteus, mas não era. Ele chegou lá porque achou que os filisteus iam dar segurança para ele. Então, quando ele chega na cidade, a fama dele precede, a sua fama o precede. Por quê? Quando ele chega na cidade, olha o que acontece. Os criados de Aques era o rei de Gate, falaram pro rei, uai, mas esse não é Davi, o rei de toda a terra, que cantaram aquela música que Saul matou milhares e Davi seus 10 mil. A música cantada lá chegou aos filisteus. E eles falaram ali pro rei dessa música e provavelmente o rei ficou irado, falou, aqui ele não é rei. Então foram atrás de Davi, prenderam ele, só que ele se fez como louco. Se passou por um insano, né? Ele se tornou ali uma espécie de louco. Davi foi um artista ali. Aí ele começou a babar, e começou a escorrer na barba. Se você for ler aqui uns versículos, no capítulo 21, capítulo 20 e 21, você vai ver esse relato aí que eu tô falando aqui. Aí ele começou a ser um ator, se fingiu de louco. Aí até que o rei olhou para ele e falou assim, não, isso aí não é Davi, é apenas um louco, deixa ele, isso não faz mal para ninguém não. Deu um surto. Ele escapou dali, foi para as colinas, ali, foi para a caverna, para as colinas onde que tem a caverna de Adulão, e ficou escondido ali. Então quando a gente vê que Deus não precisava de Davi fazer isso, porque até então, por um momento, ele deixou de confiar. Eu não estou dizendo que você, a gente é 100% dependente de Deus. Tem hora que a gente acaba fazendo as coisas na nossa cabeça. Tem hora que a gente acaba deixando de andar na palavra e fazendo as coisas que a gente acha que é certo. Não precisava Davi chegar, se refugiar no território inimigo. Não precisava Davi esconder, pegar a espada de Golias para poder se defender. Porque até então Deus era a sua fortaleza, Deus era o seu refúgio. Se ele até desse momento ele estava com vida, então por que ele deixou de confiar na providência de Deus? Porque Deus ele não falha, irmãos. Deus não falha. Deus não falha. A Bíblia diz que aquele que te guarda não dorme. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Nós temos que ter essa certeza, pastor. Tem que ser uma certeza inabalável no nosso coração. Inabalável. Nós não podemos deixar de confiar.
Porque a própria Escritura diz que nós não vivemos pelo que vemos. Nós não podemos viver pela aparência, pelos olhos. A gente vive pela fé. O que é viver pela fé? É viver na dependência da palavra de Deus. Isso é viver pela fé. Acreditando que Deus vai usar os meios, as circunstâncias, os elementos para nos guardar. Deus usou Jonatas, como protetor de Davi na corte ali. Então, Deus usou Jonas para trazer livramento para Davi. Então, até esse momento, Davi estava sendo salvo por Deus. Por que deixou de confiar? Então, isso aí são os altos e baixos da vida das pessoas, na vida de todo homem, de toda mulher que teme a Deus. A gente enfrenta essas coisas. Mas aqui fica um alerta para mim e para a tua vida. Que a gente não pode deixar de confiar e acreditar na força do nosso braço. E muito menos no nosso coração. Porque a Bíblia diz que ele é enganoso. Então a gente tem que tomar cuidado. Amém, irmãos? Então, deixava o pastor aí. Davi na caverna. Salmo 142, escrito na caverna. Glória a Deus, que benção, né? Para aproveitar esse gancho aí do cooperador Éder, né? Sobre apostasia, conforme aconteceu na vida de Saul. E é onde nós devemos tomarmos muito cuidado com isso, né? E um pouquinho aqui na vida, momentaneamente na vida de Davi também, que ele se apostatou um pouco, porque ele deixou de acreditar na vida. Foi algo momentâneo, né? Momentâneo, né? E ali, mas só que do Saul foi mais forte porque ele não se arrependeu, né? Aí ele foi crendo, deixar de crer em Deus, crer na sua própria força, na sua própria, entre aspas, né, sabedoria, que ele achava que estava fazendo as coisas certas. Isso que é o perigo do homem. Aí o homem vai se esquecendo de Deus. É uma brecha número 1 para o adversário agir na sua vida. Quando você vai ver, você está achando que você não precisa mais de Deus, que você está resolvendo, que você está bem, que você está tudo sucesso. Está tendo êxito. Está tendo êxito. Isso é um perigo. É um perigo mesmo. Está lá em Hebreus, né? Fala muito sobre apostasia. É uma sensação falsa de segurança, né, pastor? É sensação falsa de segurança. E a Bíblia diz que é impossível. A única palavra que você vê dentro da Bíblia que fala é impossível o homem, tanto no homem como a mulher, retornar novamente na luz. Isso é coisa seríssima, irmãos. Né? Então, Davi na caverna, Salmo 142. O que seria de Davi se tivesse sido levado ao trono imediatamente, pois da sua unção? Jovem demais para governar, inexperiente demais para enfrentar as armadilhas do poder. Facilmente poderia se corromper, se tornar um novo Saul. Então Deus levou a sua escola, que naquele caso estava localizado numa caverna. A caverna normalmente são lugares úmidos, sombrios e solitários. Eram assim também o estado espiritual de Davi. Disciplina indispensável. A escola de Deus tem uma disciplina muito importante e fundamental para a formação dos seus escolhidos. A tribulação, o sofrimento é um elemento que prova o caráter dos mais nobres. Deus havia reduzido Davi a nada. Enquanto chegamos a nada, Deus tem, então, a chance de fazer um novo começo. Vejamos sua palavra neste momento. Procuro alguém que venha me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Então, clamo a ti, Senhor, e te digo, tu és o refúgio. És tudo que desejo na vida. Salmo 142, verso 4 ao 5. Ponto principal, este é o ponto que todos devemos chegar. És tudo que desejo na vida. Não era a glória de ser um herói nacional? Não era um trono prometido? Não era um casamento? Era Deus. Era Deus. Tudo que ele desejava. Tremendo, hein? Amém, irmãos? Isso é importante. Isso fez me lembrar, irmãos, no começo, tanto do meu e do começo do ministério do meu irmão, que nós lançamos na obra de Deus. Eu fui lançado na obra de Deus, não tinha nem casado ainda. Eu tomei uma decisão
de começar a pastorear através da varanda da benção aqui na Vila Popular, né? Então, aprendi, né? Apanhei muito no início do ministério, porque não tinha uma experiência, um estudo. Na época era difícil escola bíblica dominical em congregação, era somente em sede. E a nossa sede era no centro da cidade. Ou você ia no estudo, ficava o dia inteiro para ficar no culto, ou você não ia no estudo, só ia no culto, por causa das condições financeiras, né? Então nós apanhamos muito no início do nosso ministério. Tem muitas coisas nos dias de hoje, se nós fosse levado ao ministério, nós não fazíamos o que nós fizemos no passado. Decisões, às vezes, erradas, sem ter experiência. Mas, graças a Deus, Deus é tão misericordioso, amém, que, através do Espírito Santo de Deus, nós fomos aprendendo, mesmo nós tomando decisões erradas, Deus teve misericórdia, tanto de mim como do meu irmão, pastor Jackson, né? Então, aqui eu estava vendo, aqui dentro desta lição aqui, sobre Davi, estou falando sobre o rei Davi. Se ele tivesse já entrado no trono, sem passar por essa escola de Deus. Não tem coisa melhor você estar na escola do Senhor, aprender, passar, né? Passar pela escola do Senhor, aprender através do Espírito Santo de Deus as decisões, né? Não tomando decisões precipitadas, saber ouvir mais, né? E depois tomar decisões, pedir às vezes conselho e você tomar aquela decisão conforme o Espírito Santo de Deus vai te ordenar. Isso é muito importante na vida do obreiro, de consultar o seu pastor, a sua liderança, conforme o departamento aonde você congrega. Isso é muito importante. Pedir a Deus muita sabedoria, discernimento, para não tomar decisões precipitadas que pode até prejudicar o seu próprio ministério, às vezes até o seu próprio caráter, né? Então, aqui Davi foi levado à caverna, né, irmãos? Lugar sólido, né? Lugar de sossego, ali você pode estar ali buscando de Deus. Por isso que eu gosto muito do monte, né? Monte mesmo, não mata, né? Monte. Sempre, às vezes, nos anos 90, desde 97, eu participo muito no monte lá no Paxixi, ali o Morro da Antena, né? Às vezes, na época, nós ficávamos ali 8, 9 dias, cooperador Éder, para buscar de Deus, cada um que nós subia ali, os pastores que subiam ali, nós tínhamos o nosso particular com Deus, cada um procurava o seu cantinho para ter aquele particular com o Senhor, né? E ali nós levava tema para para poder aprender com o Espírito Santo de Deus, temas difíceis dentro da palavra do Senhor, né? Ali você não tinha preocupação de vir embora mais cedo, não tinha preocupação de tomar banho mais cedo, não tinha preocupação com o filho, os afazeres de casa. Lá você foi exclusivamente para as coisas do Senhor. Isso é muito importante, né? Nós, obreiros, continuar fazendo isso, né? Buscando ter o nosso particular com Deus, né? O nosso devocional com o nosso Senhor. Isso é muito importante no nosso ministério. Verdade, pastor. E olha só, Davi na caverna, quando eu leio caverna, eu lembro de Elias. Elias na caverna. Só que, acho que 1 Reis, capítulo 19. Só que quando você faz uma comparação da caverna, aonde Elias estava e aonde Davi está, tem uma diferença, porque Elias, o profeta Elias, ele entra na caverna, primeiro ele vai debaixo de um zinco, tá lá em 1 Reis 19, depois ele vai pra caverna e se esconde ali, porque ele tava fugindo de Jezabel. Depois daquele episódio lá dos profetas de Baal, que ele matou todos os profetas de Baal, a espada e tudo mais. E Jezabel fez uma ameaça pra ele, falou assim, ó, em nome dos deuses, de outros tantos, se amanhã nessa hora a sua vida não seja como a deles. Então ele, sabendo disso, o mensageiro chegou e entregou o recado para ele fugiu e escondeu na caverna. E ficou lá, com medo, pediu a própria vida, queria se matar, ficou depressivo. Então, porque quando eu olho para a caverna de Elias, para a caverna de Davi aqui, que é de Adulão, Adulão significa refúgio. O problema não é a caverna. O problema é quem nós somos. Porque o lugar não pode definir, pastor, quem eu sou. A caverna de Elias, ele fez ali um cenário de morte.
Ele transformou aquela caverna num cenário depressivo, de medo, de dor e de refúgio. Ele ficou com medo. Ele falou, eu quero morrer. Ele ficou ali. Então ele transformou aquele lugar num cenário de morte. Agora Davi, não, quando ele chega na caverna, ele transforma essa caverna num santuário divino. Olha a Inverso, diferença. né? Duas Inverso. comparação, né? Então, o que ele acontece? O que ele faz nessa caverna? Ele escreve 2 salmos. O Salmo 57, que a gente vai ver aqui, e o Salmo 142, que acabamos de ler. Então ele transformou a caverna. Você viu que o problema não é o lugar. O problema é você que faz acontecer. Então ele transformou aquele lugar, aquela caverna, num tabernáculo de glória. Porque a presença de Deus se fez presente naquele lugar. Então, ele ali, na caverna, praticamente ali sozinho, no primeiro momento, sozinho no primeiro momento, ele diz aqui, Senhor, Tu és o meu refúgio, é tudo que eu desejo na vida. Por que que ele chegou a esse estado? A Bíblia diz que, o estudo aqui dizendo que, diz aqui, né, a autora aqui da revistinha, que foi a pior fase, uma das piores fases da vida de Davi. Eu até concordo com ela, porque a solidão, a caverna é um lugar sombrio, úmido, frio, ele estava sozinho ali, com Pior medo. ainda, né? Exatamente, com medo. Saul estava fechando o cerco contra ele, porque eu creio que, você vê, a música, aquela música, nunca saiu da cabeça de Saul. Irmãos, isso não está na Bíblia, isso aqui é uma coisa que eu creio. Então é bom a gente separar as coisas aqui para depois falar assim, mas isso não está na Bíblia. Não está mesmo. Isso aqui é eu que estou falando. Eu sou responsável pelo que eu estou falando. Saul, ele morreu, creio algo meu, Seu. que com aquela música na cabeça. Por isso que eu falo, é importante a gente se resolver com Deus, você guardar o seu coração. Salomão disse que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tá lá em Provérbio 4, 27, não sei, 29, 27. Por quê? Porque do coração procede as fontes da vida. Se você armazenar, aquela música ficou registrada no coração de Saul, ele nunca esqueceu daquilo. Você viu que porque foi uma música que não só foi cantada pelas mulheres, foi cantada por toda a nação. Você viu os filisteus, que não era Israel, ficaram sabendo desta música. Então essa música se espalhou. É como se hoje o fulano grava uma música no rádio aí e toca no país inteiro. Toca até fora do país. Então eu creio que ele morreu com aquela música na cabeça. Ele nunca foi liberto, ele nunca tratou aquilo ali. Então aquela música começou a ditar o que é a regra da vida dele. Eu falei assim, eu preciso matar ele. Eu preciso colocar um novo cântico na boca das mulheres. Então essa foi a meta principal. Ele fechou o ciclo de uma forma tão grande que eu sei que a gente é humano. Então a nossa parte humana, ela tem medo. Foi o que aconteceu com Davi. Aí ele se refugia nessa caverna. E você pode ver, Davi tinha acabado de vir de uma batalha, tinha matado um gigante, ele era tido como um herói nacional. Olha como que Deus faz, como que a vida da gente é. A gente viu na lição passada sobre a montanha russa de Deus. Deus, quando nos leva para a montanha russa, é para extrair o melhor e o pior de nós. Então Deus usa elementos para tratar o nosso caráter e para dizer, você não é tudo isso. Davi, olha, até então Davi tinha tido sucesso em todos os seus empreendimentos, mas chega um momento que Deus reduz ele a nada, para que através da vida dele Deus faça um novo começo. Então quando ele chega na caverna ali, com medo, Deus diz para ele, você está vendo? Se você não depender de mim, você não consegue fazer nada. Você não é nada. Aquilo molda a vida da pessoa, molda o caráter. Essa escola que o pastor falou aqui foi a escola que Saul não se matriculou. Então, Deus estava trabalhando na vida, moldando Davi para que ele não fosse um novo Saul, que viesse a fazer as coisas da sua própria cabeça e seria um novo fracassado, porque Saul fracassou. E olha que Saul reinou 40 anos. 40 anos. Então na cabeça dele, de Saul, ele era rei ainda, mas não era mais. Porque você viu que quando o profeta Samuel, ele começou a desobedecer, Saul começou a desobedecer, o profeta Samuel chegou até que ele foi na guerra ali dos Amalequitas que ele não destruiu todo o povo, ele poupou o rei Agag e tudo mais. E Samuel virou as costas para ele rasgou a parte do manto de Saul, aí Deus falou assim, hoje Deus tem rasgado o teu reino. Ele tinha confirmado o teu reino para sempre, mas por causa da tua desobediência, hoje ele rasgou o teu reino e deu
teu irmão, que é melhor do que tu. É outra palavra que nunca saiu da cabeça. Olha só Meu o preço Deus. que se paga Pela desobediência. pela desobediência. Então, irmãos, aquilo que eu sempre digo, a melhor coisa a fazer é obedecer. Guarda a palavra de Deus no coração. Davi mesmo disse, olha, tenha prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, para que você seja frutífero, para que a sua vida seja plantada junto ao justo, né? Ribeiro de águas, né, pastor? Viu, cooperador? Aproveitando esse gancho aí. É, uma das mensagens que foi citada ontem lá na cruzada, que me fez lembrar agora, sobre a desobediência. Aquelas pessoas que estão ao seu redor, todo mundo paga o pato, né? Que nem diz o provérbio do mundo, né? Todo mundo paga a consequência. Não, você viu que em Nob, quando ele chega em Nob, o sacerdote Aimeleque, e eu acho que eu tinha 80 sacerdotes, ajudaram Davi, deram o pão da preposição para ele, que era o pão que só o sacerdote podia comer, ali que era representando o Cristo, né? Que o Cristo é o pão da vida. Ali tudo é simbólico, são sombra, como diz lá em Hebreus, das coisas futuras. Ele come do pão da preposição, ele estava cansado, com fome. E o sacerdote dá as provisões para ele. E pelo fato dele, o sacerdote ter ajudado eles, e quando Davi se retira dali, quando Saul chega, mata todos. Então, as pessoas que estavam ali, que não tinha nada a ver, que ajudaram Davi, de bom grado, porque eram pessoas de Deus, foram mortas por Saul, que pagaram um preço pela desobediência de Davi, porque Davi não era para ter ido ele não era para ter entrado na cidade Nob, muito menos indo para Gate, na Filisteia. Você vê, as outras pessoas acabaram sofrendo consequências graves, pagando com a morte por causa da desobediência de Davi. Foi o que o senhor está falando aí. Isso é tremenda, coisa maravilhosa. Ali o pastor trouxe essa palavra no tema ali de Jonas, né? Que a pessoa pagaram, né? Os marinheiros, né? Ia todos morrer por causa da desobediência de um. Pra você ver como que a desobediência é terrível. E ele dormindo, né? Então, na verdade, ele queria morrer, né? É. Ele deitou lá, ele não acordou com a tempestade. Não acordou. Ele queria morrer. Queria morrer. Então, nós vimos ali em Deuteronômio 28, ali fala sobre, do versículo 1 ao 14, para aqueles que são obedientes. E do versículo 16 em diante, acho que vai até o versículo 56, 57, sobre a desobediência. Então, vamos, irmãos, Igreja do Senhor, ouvinte, entrar na obediência. Amém? Não vamos rebeliar contra o nosso Criador, contra o nosso Deus, né? Vamos estar no centro da vontade do Senhor. Principalmente aqueles que têm uma chamada, eu falo uma chamada exclusiva, né? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você é escolhido do Senhor. Não faça ao contrário, amém? De não atender, amém? A escolha de Deus sobre a sua vida. Senão você vai pagar coisas terríveis, né? Então obedece. Simplesmente obedecer, fazer aquilo que o teu Deus, que o nosso Deus quer que nós venhamos fazer, que você tem que fazer. Aquilo que para você fazer, não é eu que vou fazer. Deus determinou para você. Agora, se você quiser não fazer, a consequência vem. Deus pode até repassar para outro, mas a consequência virá sobre a sua vida. Então, aconselho, né? Obedece. Né? Obedece ao Senhor. Né? Ouve, sabe ouvir a voz do Senhor. A verdadeira voz do nosso Deus, né, cooperador? Com certeza. E outro ponto de se notar aqui, pastor, o que acontece? Que Davi ele se refugia para a caverna, mas Deus nunca abandonou. Deus Não, nunca jamais. abandonou, não, jamais. Deus era com ele. Eu quero dizer para você que pelo fato, às vezes você pode estar sendo esmagado pela circunstância da vida. Existe uma graça maior de Deus sobre você. Então, receba essa palavra nesta manhã. E o que me lembra aqui também pelo fato, Davi estava na caverna, mas o Senhor era com ele. Eu lembro aqui de outra passagem, pastor, se não me falha a memória, Atos 14, eu tenho que até procurar aqui, que quando Pedro estava preso na prisão e a igreja estava orando por ele. A Bíblia diz que os guardas prenderam Pedro, encerraram ele na prisão, mas Pedro estava guardado. Olha só, guardado. Em outras palavras, ele estava guardado por Deus. Ele estava preso, mas estava guardado por Deus. Não importa onde você está,
Você está situação, sendo... né? existe uma luz sobre você. O nosso Deus é sobre nós, sobre a nossa vida. E o Senhor é provedor. Existe uma provisão diária de Deus para minha vida e para a tua vida. Então Deus não esquece dos seus. Ele nos guarda. Deus tem um controle, pastor, de tudo. A Bíblia diz, às vezes você deve pensar, poxa, mas o que eu estou passando, será que Deus não está vendo? Não reclama, faça como Davi. Davi tinha todos os motivos ali, humanamente falando, de questionar Deus. Assim, pô, Senhor, mas o que está acontecendo comigo? Eu fiz isso, eu fiz Eu tô aquilo. fazendo certinho tudo. Ao invés de reclamar, o que ele fez? Escreveu Salmo. Salmo é um canto. Salmo é um cântico. Vamos salmodiar o Senhor. Então, esse é o segredo também da vitória, do sucesso, pelo fato da gente não reclamar. E às vezes Deus faz as coisas e a gente não entende, mas a questão não é nem entender, é confiar. É confiar e falar assim, Senhor, eu não entendo o que o Senhor faz, mas mesmo assim eu te Não é para louvo. nós entender mesmo. Não, é para depois. glorificar. É glorificar, porque Deus, a nossa mente, pastor, o problema é que a nossa mente é pequena demais. A gente tenta compreender os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são insondáveis, são inescrutáveis. Deus é ininteligível, ele foge da compreensão humana. A gente é pequeno, a gente é finito, é pequenininho demais. A Bíblia diz que todas as nações do mundo são para Deus menos do que nada. Então, não adianta a gente tentar analisar ou não, o que a gente pode fazer é entender a palavra do Senhor, porque a Bíblia foi revelada para nossa compreensão, para a gente entender às vezes o que Deus está fazendo, mas tem coisa que Deus faz que a gente nunca vai entender. Você viu que dali de herói nacional, Deus envia ele para a caverna e fica lá. Fica na caverna. Agora eu vou tratar com você na caverna. Eu vou tratar com você. Deus trata. Deus queria quebrar o orgulho de Davi. Quebrar. Porque às vezes, quem que não sairia soberba ou jactancioso depois de uma batalha contra um gigante? E ainda com a música. Em sua homenagem. Foi uma música em homenagem, não foi uma homenagem ao Senhor. Louvado seja Deus que Davi não pegou aquela música e nem mencionou aquela música no futuro. Porque você viu que todos os salmos ali, tudo é para engrandecer o nome do Senhor, porque do Senhor vem a vitória. E um fato para ele ter escrevido também o Salmo 20, capítulo 7, ele diz, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então a confiança de Davi, ali, ele fez, na caverna, ele fez do Senhor o seu tudo. É isso que Deus quer, que você faça do Senhor o seu tudo. Eu sempre digo, se tem alguma coisa, pastor, na vida que você tem que agarrar, e não só tinha a cruz. Agarre a palavra, agarre o sacrifício, essa promessa sobre a tua vida. Agora o resto, se não tiver como, solta. Eita Deus. Solta. Tremendo, né, irmãos? Agora no segundo tópico, né? Treinando líderes. Treinando O que líder. aconteceu na caverna ali? Amados irmãos, antes de nós entrarmos aí, fez lembrar. Sempre, às vezes, eu comentava muito. Aqui, sempre que eu tô falando aqui, Ai, Deus mas vai. o Espírito Santo vai se movendo aqui, vai abrindo novas, vai dando entendimento e... É verdade. Deus, ele complica e explica aquilo que ele complicou. Então, fica na dispensação do Senhor. Que lá na frente, Deus vai mostrar para você o porquê que você passou naquela situação. Continua firme ali, com o Senhor dando glória a Deus, conforme o apóstolo Paulo diz ali, a igreja tessalônica, né? Dá glória a Deus em tudo. Nada que acontece na minha e na sua vida, meu querido, é por acaso. Tudo tem um porquê. A mão provedora de Deus. Olha só, o Davi, ele teve esse medo aí. Chegou um momento da vida lá que ele deixou de confiar. Quando a gente deixa de confiar, a gente começa a tramar. Aí que os problemas vêm. Olha o que aconteceu aí. Então nunca esquece. Deus complica e explica aquilo que complicou. Amém, meus queridos? Você só filosofou agora. Treinando os líderes. Enquanto Davi estava na caverna de Adulão, outras pessoas se juntaram a ele. Primeiro foi a sua família e depois outros começaram a chegar logo. Outros começaram a chegar pessoas aflitas, endividadas, descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. 1 Samuel 22, 2. O grupo não era nada fácil. Aflita,
sob pressão, debaixo de estresse, né? Endividadas, pessoas que pegaram dinheiro a juro, né? Que tinham credores. Terceiro, descontente com as almas atormentadas que havia recebida maus trato. O modo de Deus, não sabemos exatamente se a condição desses homens tinha a ver com a administração de Saul, que era um homem atormentado, que por sua incapacidade estava afligido a vida de seu povo. O fato que Davi estava agora numa caverna com esse tipo de gente, mas Deus estava trabalhando, Deus estava redirecionando a vida de Davi e também a vida desses homens. O caminho de Deus, às vezes, são incompreensíveis para nós. Por isso, somos chamados a viver por fé e não por vista. Em 2ª Carta aos Coríntios 5:7, de nossa perspectiva, a situação de Davi estava saindo de mal para pior. Mas Deus tem um caminho na tormenta. Naum 1:3. Era exatamente dentro dessa circunstância que a vida de Davi e também desses homens estava sendo moldada ao formato que Deus queria. Tremendo, hein? Amém, irmãos? Isso é tremendo. Demais. Né? Forte. Vamos trazer nos dias de hoje, né? Quantas pessoas estão passando, às vezes até nós, problemas, cada um tem os seus problemas, às vezes familiar, na família, fora da família, no trabalho, financeiramente, exatamente, espiritualmente, né, irmãos? Então nós devemos estarmos o quê? Firme com o Senhor, no centro da vontade de Deus, né? Crendo, né? Trazendo a fé, né? É você vendo a sua vitória nos olhos espirituais. Você não está vendo ali nos olhos carnais. Nos olhos carnais você está vendo só, né? Que nem caranguejo, só retrocedendo, voltando para trás. Ou de lado. Ou de lado. Agora o espiritual não, você vendo lá na frente a sua vitória. É você já glorificando, exaltando o nome santo do Senhor e profetizando para si mesmo, crendo na promessa de Deus, crendo naquilo que está dentro das Escrituras Sagradas, dentro da Bíblia Sagrada. Não vamos lançar, meus irmãos, o perigo hoje do ser humano é ficar lançando palavras negativas para si próprio, né? Olha a música. Absorvendo, Olha a música. absorvendo coisas negativas. Aí só vai dar negativa mesmo. Então traz aquilo que não existe dentro da sua vida como está acontecendo. Isso é a fé. Logo, logo Deus vai reverter essa situação. Nada é por acaso. No momento certo, Deus vai concluir a bênção sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, dos seus familiares, né, cooperador? Exatamente. E olha que coisa interessante aqui, ó. Deus, ele o conduziu até a caverna, ele chegando ali na caverna, Deus envia um grupo a ele. Um grupo. Então, olha só, pessoas... Olha o nível dessa galera aqui, ó. Pessoas aflitas, que estavam vivendo sob pressão, debaixo de estresse, aflitas, pessoas estavam sendo afligidas por todo tipo de problema, endividadas, que provavelmente eram pessoas mercenárias, né? Que pegaram dinheiro emprestado, não conseguiu pagar e ficou na mão dos credores. E outro grupo aqui, descontentes com as almas atormentadas, porque creio eu que esse problema, essas almas aqui tinham sido... creio eu, né, lançada fora pelo rei Saul. Porque Saul, ele focava mais no exército. Então, nessa caverna aqui, quando ele chega nessa caverna, essas pessoas chegam a ele, cerca de 400 homens, Deus começa a treinar essas pessoas. Eu creio, pastor, que Davi aqui representa Jesus aqui. Porque, olha que interessante, Davi não dispensava ninguém que chegava até ele. Você viu, esses caras aqui era a escória de Israel. Ninguém queria essa turma aqui, que você vai querer colocar... É curva de rio, né? É curva de rio, é problema, é carne de pescoço. Ou uma pessoa endividada com todo tipo de problema. Pessoas descontentes com o que Saul estava fazendo no seu reino. Então, pessoas...
afligidas, atormentadas, Davi foi recebendo a todos, não fez distinção de ninguém. ninguém. Sim, assim como Jesus. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Lançarei fora. Né? E a gente vê que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E olha que coisa interessante, quando eu estava lendo aqui, eu lembrei de um texto. Irmãos, vamos para a Bíblia. Escola dominical é Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Olha só o que diz aqui, ó. Capítulo 1, versículo... Aqui, ó. 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação. Paulo tratando da eleição deles, do chamado deles. Que não são muitos os sábios. Não está dizendo que Deus não chama sábio. Chama, mas não são muitos. Sábios segundo a carne. Nem muitos os poderosos. Nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo. Quer dizer, Deus ele chama mais os atormentados. Deus chama mais aqueles que o mundo olha e vê e fala assim, isso aí não tem valor. Que é rejeitado. A escória do mundo praticamente, é o lixo do mundo, porque nós somos tidos como lixo do mundo. Nós somos como lixo no mundo. Aí ele continua dizendo, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, e as fracas deste mundo para confundir as coisas fortes. E as vis deste mundo e as desprezíveis, olha o que é no caso aqui, e as que não são para aniquilar aquelas que são. Por que Deus faz isso? Tudo. Aí ele responde aqui no versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eita. Olha como que as coisas são fortes. É por isso que Deus estava trabalhando no caráter de Davi, para que Davi não viesse se gloriar em sua carne, assim como Saul fez. Olha só o contraste. Nesse estado, né? Nesse estado já. Se glorificando. Ele queria fazer nome, ele queria... Saul era um homem em conflito. Ele não aceitava a vontade de Deus. Ele sabia que Davi era o futuro rei. O futuro rei, que a bênção do Senhor estava sobre ele. Só que ele não aceita. Então ele começa a lutar contra os propósitos de Deus. Numa cegueira desenfreada, numa loucura que acabou se tornando o que estava conduzindo a vida dele. Ele perdeu, ele se tornou um inimigo ilógico e Saul se tornou irracional. Porque nessa loucura de tentar matar Davi, ele se perdeu. Ele se perdeu. E outra coisa que eu queria também, pastor, frisar aqui, né? No caso aqui de Saul, que ele é um homem em conflito, ele não aceita a unção de Davi, ele não aceita os propósitos de Deus, nem a vontade de Deus, ele luta contra a vontade de Deus. Olha que loucura. Como diz Jó, quem contendeu com o Senhor e teve paz? Não tem como. E Jó disse também no versículo 42, que é o ápice ali do livro de Jó. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido, ou nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então Deus já tinha determinado que Davi seria um novo rei, mas para que não fosse como Saul, porque Saul, depois da vitória contra os amalequitas, que ele chega no Carmelo, o que ele faz? Ele levanta um monumento a seu nome. A gente viu aqui nas aulas passadas. Ele levanta um monumento, ele queria a glória para ele. Esse é o problema. E a Bíblia, Deus deixa muito bem claro, a minha glória eu não dou a ninguém. Eu não divido ela, é minha. Se tem uma coisa que Deus não divide com ninguém, é glória. Porque para que nenhuma carne... Olha só, esse estado aqui de Davi é para isso. Ele queria quebrar Davi. Ele falou assim, você tem que depender, você não é ninguém. Você não é nada. Como João disse lá no Evangelho, capítulo 15, versículo 5, é o apóstolo João falando, Jesus falando, sem mim nada podereis fazer. Nós não podemos fazer nada. E Deus estava transformando ali, pastor, trabalhando na vida de Davi, para que ele fosse um grande líder. Aí ele manda essas pessoas com todo tipo de problema, é como se fosse um espelho. Davi, quando olha para aquela turma, ele se identifica. Porque você, eu também estou no mesmo estado. Eu estou sendo afligido. Eu estou sendo perseguido. A minha alma está em tormento. Eu estou descontente.
Aqui, ó, um grupo descontentes com as almas atormentadas. Davi fazia parte do grupo. E esse grupo que Deus enviou até ele, cerca de 400 homens, olha que interessante, era o futuro da nação de Israel. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre eles. Ó, a bênção do Senhor estava sobre eles. Por que, que eles eram o futuro de Israel? Porque os outros restantes dos israelitas estavam com Saul e todos seriam mortos na guerra contra os filisteus. Então Deus, através de um remanescente, Deus faz uma grande nação, a nação praticamente mais poderosa da face da terra. Não é questão de número, mas é questão da presença do Senhor na vida deles. E esse é o modo de Deus, que a gente leu aqui, né? Ó, o modo de Deus. Não sabemos a condição desses homens. Nós não sabemos mesmo. É Deus é quem sabe. Deus que sabe. Só que Deus preparou este momento para essa hora, para treinar essa galera toda aqui. Para que fosse o futuro da nação. E ele continua dizendo, os caminhos de Deus às vezes são incompreensíveis para nós, é grande demais para mim, eu não consigo entender. Mas Deus está no controle da história, trabalha de uma forma misteriosa, e como o Senhor diz aqui em Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então Deus usa problema, dificuldade, para que através desse problema ele faz o caminho, esse problema se torna a rua de Deus. Ele faz deste problema o caminho para chegar até teu coração. Agora, no caso de Saul, já foi muito difícil, porque Saul se fechou de uma forma tão grande que aquilo que eu disse já estava se tornando impossível ele voltar para Deus. Ele voltar para o caminho da palavra, o caminho do arrependimento. Quando mais os dias se passavam, mais ele endurecia. Então se tornando praticamente impossível o seu arrependimento, a sua volta para Deus. Lugares improváveis. Acho que é lugares improváveis. Lugares improváveis. Incrivelmente, a caverna se tornou um campo de treinamento para os primeiros soldados que formaram o começo do exército, que mais tarde veio a ser chamado de os valentes de Davi. Muitos daqueles homens no governo de Davi ocuparam lugares importantes no reino. Deus levou homens atormentados para uma caverna para depois transformá-lo nos homens mais corajosos de Israel. Ao lado de Davi, aprendemos o que significam ordem, disciplina, caráter e direção. Ninguém poderia imaginar que, enquanto Saul conduzia com seus desatinos as nações, um grupo de homens estava sendo treinado numa caverna escura. Lições maravilhosas, que preciso lição temos aqui. Deus usa pessoas esquecidas, frágeis, destruídas. Ela a treina em situações desfavoráveis para o plano que ele tem. Davi tomou a decisão e não voltou atrás. Era a caverna que ele tinha. Era ali que ele serviria a Deus. Era pessoas difíceis que estavam sobre liderança dele. Elas eram alvo de seu treinamento e cuidado para que se tornasse valentes de Deus. Outros salmos de Davi escrito na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia. Em ti me refugio, à sombra das tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Chama o Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre o seu propósito para mim. Do céu ele enviará socorro para me salvar. Envergonhará os que perseguem. Meu Deus enviará seu amor e a sua fidelidade. Salmo 57, verso 1 ao 3. E meu coração está firme em ti, ó Deus meu. O meu coração está firme, por isso canto louvores a ti. Desperta minha alma, desperta, lira a harpa, quero acordar ou amanhecer com a minha canção. Salmo 57, versos 7 a 8. Não importa o lugar onde está o adorador, ele sempre vê a mão do Senhor agindo e exalta por isso. Foi um cuidado de Deus colocar aqueles homens ao lado de um servo como coração tão confiante. Oportunidade para que eles aprendessem também a temer e a buscar a Deus. Amados, Deus está falando conosco nesta manhã. Aleluia. Né? Principalmente nós aqui, né? Os líderes que estão ouvindo esta mensagem. Não importa se você é pastor, pastoreia uma congregação, uma igreja ou uma liderança
de jovens ou de irmãs, de obreiros. Não recusa ninguém. Essa é uma lição tremenda, essa lição, Exatamente. né, de Davi. Tudo aquilo que Deus mandar para você, trata totalmente todo mundo igual. Não faça acepção de pessoas. Essa pessoa que chegar machucada, assim como chegou para Davi, destruída, né? Atormentada, cheia de opressão, depressão, de dívida, né? Dívidas. Mercenários. A Bíblia não diz, mas isso aqui é comigo. Tinha até pessoas querendo se suicidar pelos problemas que estava passando ali, né? Às vezes sendo recusado pelo próprio algo rei. resumido só, né? Resumido, né? né? Esse aqui é só a ponta do iceberg, né? Só a ponta do iceberg. Tem um problema. Né? Então não recusa essas pessoas, abraça elas. Né? Abraçam elas, não importa quem seja. Seja um líder, né? Seja um verdadeiro líder. Tá bíblico. Essa própria pessoa que foi rejeitada por outra liderança, amém? É essa pessoa que Deus mandou para você, que vai estar te ajudando, que vai ser um Zeazia ao seu lado, vai ser uma pessoa que vai estar do seu lado em todos os momentos da sua vida, ou até a sua morte no seu ministério. Né? Então abraça, faça de tudo. E às vezes você pode estar pensando assim agora, mas essa pessoa ela pode ser ingrata, ela pode não reconhecer, não importa. O importante é que você obedeceu a voz do teu Senhor, do seu Criador. Verdade. Eu creio que através dessas pessoas também aconteceu também com Davi. Mas ele fez a parte dele com Deus. Então cada um de nós devemos fazer a nossa parte, não importa quem seja. Até o nosso próprio inimigo. Cada um de nós teve uma oportunidade. Nós devemos ser longânimo com as pessoas, assim como o Senhor foi longânimo comigo, com cada um de nós. Imagine se Deus não fosse longânimo conosco, aonde nós estaríamos? Há uma palavra que eu guardo muito tempo, né? Vai fazer quase um ano. Uma determinada pessoa lá na empresa, nós comentando sobre a palavra do Senhor, ela falou assim: sempre nós devemos colocar na situação Jesus. E se fosse Jesus, o que ele faria? E hoje eu aprendi, sempre levo comigo até o dia que Deus tirar a minha vida. Se fosse Jesus no meu caso, o que ele faria no meu lugar? Então faça isso. Né? Essa situação que você está passando, o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Sabemos que Jesus passou situações mais difíceis do que a nossa, não tem nem como nós querer comparar. O que ele fez? Não permaneceu fiel até a morte, conforme a palavra do Senhor diz, a morte da cruz, fiel ao Pai. Então vamos ser fiel, vamos perseverar. O importante, o que vem lá na frente, é olhar lá no Calvário, na cruz, é de lá que vem a nossa força. Verdade. Amém? Então você tem que ter, amém, esta sabedoria, esse discernimento dentro da palavra do Senhor, através de você meditar a palavra do Senhor, acompanhar, né, os estudos, não importa os que seja conosco ou aonde você congrega, é comer a palavra de Deus, é alimentar da palavra do Senhor. Se as pessoas não querem, se as pessoas às vezes fazem até chacota contra a sua vida, piadas, deixa para lá, mas faz o seu compromisso com Deus. Cada um individual. A salvação individual. Sempre eu comento, a salvação individual, dom espiritual individual, a bênção individual, o querer de Deus é individual. Você querendo, o importante é a sua comunhão com Deus. Né, cooperador? Exatamente. E uma coisa que o senhor falou, Jesus, ele conhece a nossa estrutura, e conhece o melhor e o pior de nós. E mesmo assim, o que existe em nós, Deus não... Independentemente se a gente tem qualidades ou defeitos, isso não importa. Isso não é um critério para Deus nos escolher. Ele não fez acepção de ninguém. Quando a gente vê os evangelhos, todas aquelas pessoas que foram a ele foram transformadas, foram recebidas, foram transformadas. Porque Deus chama todos. O chamado do evangelho é para todos. Deus chama todos. Ele veio para os doentes. Né? Sim, agora, mas muitos são chamados, mas poucos. Por que ele escolhe pouco? Não sei.
Isso aí, não sei, nós não sabemos porque a Bíblia não revela o critério pela qual Deus não escolhe. Ele chama muitos, muitos, chama, mas escolhe poucos. Não sei, por quê? Não sei, nós não sabemos, porque a Bíblia não nos informa. Então a gente tem que ir até onde a Bíblia fala. Se ela se cala, eu também me calo. Mas de uma coisa nós sabemos. Deus escolhe, olha os apóstolos. Eu fico olhando aqui, esses valentes aí, esses valentes não, esses três grupos que se juntaram a Davi na caverna. Davi se identificou com eles porque Davi estava na mesma situação. Por isso que eu falo, os problemas da vida nivelam as pessoas. As dificuldades nivelam a pessoa. A dificuldade, quando você está num momento de dor, de aperto, você não tem a intenção de sobressair sobre ninguém, porque você está na mesma na mesma guarnição, está no mesmo nível. Então, por isso que Davi se identifica com eles, porque estava na mesma situação. Davi não era o herói nacional agora, não. Agora é fugitivo na caverna de Adulão. Você vê os altos e baixos da vida de uma pessoa. Davi do ser Mas humano, né? Deus conduzindo a história, mas Deus nunca abandonou Davi. Aonde você passa, ele mesmo diz no Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele sabe. Então, você que está nos assistindo, se você é um crente fiel, se você teme a Deus, se o temor do Senhor é algo evidente no seu coração, se você obedece a palavra do Senhor, se você busca a face do Senhor, aonde você pisar, Deus está contigo. Se você obedece, aonde você estiver, Deus, assim como Davi, aonde ele estava, Deus estava com ele. Que ele escreve aqui, Deus o conduziu na caverna, passar por este momento para que pudesse escrever 2 salmos. Se Davi não tivesse entrado na caverna de Adulão, a gente não tinha hoje o Salmo 57 e o Salmo 142. Olha que coisa interessante. Porque Deus usou aquele momento de tormento para extrair o melhor do coração de Davi, que foi esses 2 salmos, que ele conta que passou por isso, por aquilo, mas a mão do Senhor é provedora. E aonde a gente estiver, Deus está trazendo alívio, Deus está trazendo a providência para a nossa vida. E olha só que interessante, se aqueles 400 homens que se juntaram a ele, só os caras são um grupo, pensa no... Creio eu, não sei como diz o pastor, né? Não está na Bíblia. Eram filhos de Belial. O povo é um grupo, igual aquele grupo que se uniu a Jefité, grupo de desocupado, uma galera que tava aí só pronto a mente desocupada. mente desocupada, vão fazer besteira. Esse grupo aqui, se eles não tivessem se unido a Davi, às vezes teriam passado despercebidos na história, mas estão registrados aqui. E assim como os apóstolos também, você viu que Jesus chama 12, chama os 12 ali, olha o nível daqueles caras, olha lá os 12, um pior que o outro. Um pior que o outro, para os fariseus, os escribas, os judeus ali, o sacerdote, aqueles apóstolos eram grandes pecadores. Porque entre eles, quem que era pescador? Naquela época, pescador não tinha valor nenhum. Não tinha influência na sociedade. Olha os outros lá. Quem que era pescador? Pedro, João e Tiago. Os 3 ali. Aí você vai para Tomé. Tomé era tão duro, tão incrédulo, que quando ele viu, Tomé teve que ver para crer. Não, ele viu e não creu, ele teve que tocar em Jesus. Tocar. Não, Jesus falou, toca no meu lado aqui, que o espírito não tem corpo. Até ele tocou e creu. Porque mesmo vendo, ele não acreditou. Olha o estado dos caras. Olha só. Aí você pega Mateus. Mateus eu acho que era o pior. Era Levi o nome dele. Que escreveu o Evangelho de Mateus. Era Levi. Ele era cobrador de imposto, ele era líder. Ladrão. Tá aí. Você viu como que Deus... É o chefe da tesouraria. Aí é o chefe da... Aí vamos nem falar de Judas. Judas. Jesus escolheu Judas. Jesus sabia desde o princípio que Judas ia trair. Agora, por que Jesus escolheu? Será que Jesus teve uma falsa esperança de que Judas iria mudar? Não. Para se cumprir a palavra de Deus, 700 anos antes, com o profeta Isaías, se não me falha a memória, ou Miqueias, profetizou que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Então, tem coisa que a gente não entende, mas nós sabemos que Deus trata com essas pessoas. Porque que a gente viu aqui, a gente leu em 1 Coríntios, que ele não chama muitos poderosos, ele não chama muitos sábios segundo a carne, não, para que não se glorie perante ele. Ele chama lixo, né? Os lixos deste mundo, aqui é o lixo lá que os poderosos segundo a carne olham e falam assim, esse aqui não tem valor.
Aí Deus falou assim, me dá aqui. Que esse aqui eu vou, como diz Davi, ele tira do lixo do monturo e faz se assentar com os príncipes dessa terra. É assim que Deus faz, para que a glória do Senhor, para a luz, a glória de Deus resplandecer na tua vida, a gente tem que morrer, a gente tem que negar a si mesmo. Para que a glória do Senhor, o nosso eu, como diz Paulo, morro a cada dia. Paulo diz isso, morro a cada dia. Então, outra coisa que eu queria frisar aqui, pastor, antes de... Nós vamos avançando, já estamos quase terminando. Pra você ver, esses líderes se identificaram, esses 400 homens, no versículo, no capítulo posterior, no capítulo 23, esse número subiu para 600, mas aqui são 400. Eles viram em Davi um líder, fizeram de Davi um líder, que Davi recebeu eles e deu valor para eles, coisa que Saul não fez, deu valor, porque um verdadeiro líder, ele sabe valorizar um servo, um criado. Ele trata com respeito, com valor, com prudência, e eles retribuíram isso a Davi. Olha só, lá em 2 Samuel, para a gente ler aqui, capítulo 23, versículo 13. Olha, também 3 desses chefes desceram no tempo da cega, foram a Davi, a caverna de Adulão. Olha lá em 2 Samuel, lá na frente, é esse grupo aqui, ó. 3 deste grupo aqui que a gente está lendo aqui, de 400. Eles foram a Davi até a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. Olha só o que aconteceu. E Davi teve desejo e disse: quem me dera beber a água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e o tomaram e trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia o sangue dos homens que foram com risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 poderosos. Olha só o valor que Davi deu àqueles 3 poderosos que faziam parte deste grupo aqui. Davi teve desejo de beber da água da cisterna de Belém. Aqueles 3 poderosos, ouvindo isso, foram atravessar o arraial dos filisteus, arriscaram, pastor, a própria vida e trouxeram da água da cisterna de Belém a Davi. Só que Davi, o que ele fez? Ele, sabendo que eles tinham sacrificado a própria vida para trazer, para cumprir um desejo de Davi, ele não quis beber. Falou, não, que eu não vou beber o sangue inocente desses homens. Arriscaram a vida por mim. E o que eles fizeram? O que Davi fez? Derramou a água perante o Senhor como oferta de libação ao Senhor. Olha só, libação ao Senhor. Então, aquele sacrifício ele ofereceu ali ao Senhor, dizendo que eu não sou digno, eu não posso me satisfazer através de um sacrifício desses 3 homens que arriscaram a própria vida para cumprir um desejo do meu coração, de maneira nenhuma. Ele pegou, derramou água perante o Senhor. Então isso, que isso mostra para mim, mostra para você, que o verdadeiro líder, ele dá valor no servo, naquele que é chamado, naquele que obedece. Então Davi, um verdadeiro líder, ele maravilhosamente, ele tinha essa visão, tinha esse entendimento, e ele não quis beber desta água, porque ele não quis que a vida daqueles 3 homens que sacrificaram a própria vida atravessando o arraial dos filisteus fosse em vão ali. Ele não queria beber daquele sangue, fosse não, longe de mim. Mas ele derramou perante o Senhor. Ele estava dizendo que o sacrifício da vida de vocês pertence ao Senhor, não é a mim. Então o verdadeiro líder, pastor, ele trabalha na vida das pessoas. Aqueles 400 aprenderam a buscar Deus assim como Davi fazia. Aprenderam a depender do Senhor assim como Davi dependia. E outra coisa, pastor, que eu queria frisar para encerrar, é que a Bíblia diz que toda a família de Davi também desceu a caverna de Adulão. Desceu a caverna, mas eles desceram para quê? Eles desceram para visitar Davi? Não, eles desceram refugiados também, se uniram a Davi, eles foram buscar o quê? Segurança. Davi se tornou um porto seguro para sua família. Outra coisa interessante, olha os irmãos dele que estavam no exército. Eliabe, Abinadab e Samar.
que quando Davi chegou para levar provisão para eles, qual que foi, o que o Elibe falou para ele? Falou assim, o que você está fazendo aqui? Escarneceu dele. Escarneceu dele. Falou assim, volte lá para suas ovelhas lá. Davi tratou, a Elibe tratou ele como pastor de poucas ovelhas. Agora, neste momento aqui, os irmãos dele se desertaram do exército de Saul. Os 3 fugiram, porque sabendo, se está perseguindo nosso irmão, nós também é inimigo, a gente é da família. Desertaram do exército de Saul e se uniram a Davi na caverna. E buscaram refúgio em Davi. Em outrora, que estava debochando de Davi, agora se refugiou, porque perceberam que Davi era ungido para ser o futuro rei de Israel. Então olha como que as coisas são, né? As pessoas que hoje desprezam você, que fazem pouco caso, que não veem você como homem, como uma mulher de Deus, que não reconhece o seu chamado, você pode ter certeza que Deus, ele vai mudar esse quadro, vai mudar esse cativeiro. Essas pessoas que não dão nada para você vão sentar e vão assistir, vão se tornar telespectadores. Não porque numa forma de vingança, de maneira nenhuma, mas elas vão ter que ver com os próprios olhos que Deus é na tua vida. Porque Deus não erra quando chama as pessoas. Deus não se engana. Deus, quando ungiu a tua vida, Deus não errou. Será que é este? Será que é aquele? Não. Deus sabe a pessoa certa. Deus vê o CPF e o nome da pessoa antes da pessoa nascer. Isso ele fez com Ciro. Isaías 45. Antes de Ciro nascer, Deus disse assim, esse é meu ungido. Eu vou chamar Ciro, eu vou dar sucesso para ele nos seus empreendimentos, em tudo aquilo que ele faz. Ele vai ser um servo meu. Antes, muitos anos de Ciro nascer. Olha só, e ele diz, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os cerros de ferro e tudo mais, quebrarei o arco de bronze, está falando de Ciro ali. Então antes de Ciro nascer, Deus já chamava ele pelo nome, Deus já falava o que ele ia fazer, Deus já tinha escrito a história da vida dele. Então você acha que Deus erra? Deus é incapaz, Deus é capaz de confundir você? De maneira nenhuma. Então, irmãos, para encerrar aqui, não sei se o pastor quer deixar as considerações. Meu cooperador, essa parte que você leu desses 3 homens é 2 Samuel o que mesmo? 23. 23. Eu vou olhar aqui novamente para mim não... Eu vou anotar aqui. Porque esses 3 homens, para concluir aqui, faziam parte deste grupo. Então, eles atenderam o pedido do rei. Porque olha só, eles viram em Davi um rei. Um verdadeiro líder. Porque o verdadeiro líder tem que dar exemplo. Ele não briga, ele mostra como faz. Então, esses 3 valentes viram que o rei tinha vontade de beber da água da cisterna de Belém e arriscar a própria vida atravessando o arraial dos filisteus para buscar essa água. Só que Davi falou assim, não, vocês arriscaram a vida por mim. Não, Davi não estava desfazendo deles, mas Davi está dizendo, isso não é justo, eu beber do sangue de vocês, porque vocês arriscaram a vida, vocês poderiam ter sido mortos para atender um desejo meu. Isso não está certo. 2 Samuel 23, do versículo 13 ao versículo 17. E ali, para a gente concluir, não vai dar nem tempo da gente terminar, pastor. Mas adiantando, tópico, né? Adiantando um pouco na frente, aparece a figura aqui do profeta Gade, com D, Gade. Profeta Gade, e quando Saul mata o sacerdote de Nobe, um foge, que por nome de Abiatar. E olha só, já tinha esses 400, que no futuro ali foi 600, um remanescente, e já estava praticamente, o reino estava sendo formado, porque já tinha o rei Davi, tinha um sacerdote Abiatar, que ele vai servir de serviço sacerdotal até o reinado de Salomão, olha só, e um profeta por nome de Gade. Então já tem rei, profeta e sacerdote, e já tem um remanescente. Então Deus levantando um reino segundo o coração dele. Olha só como que Deus trabalha na história. Glória a Deus. Deus é poderoso. É aquilo que eu sempre digo, ele não perde o controle de nada. Nada, ele sabe tudo. Como diz o Salmo 90, Davi escrevendo, de uma extremidade à outra, tu és Deus. Então ele não perde o controle de nada, ele conduz a história de uma forma harmoniosa, e ele é o Senhor de toda a história. Porque eu digo, repito e falo de alto e bom tom, como diz o ditado por aí. Se Deus sair de trás da história e entregar a história
na mão do homem, não existiria mais existência humana. O homem já tinha acabado com tudo. Com certeza. Porque a gente sabe muito bem que o homem, a inteligência pro mal está avançando, se desenvolvendo de uma forma espantosa, né? Eu estava vendo ali um estudo sobre armamento nuclear, sobre astronomia, algo científico. O homem já tem arma, já desenvolveu arma, já tem a capacidade, melhor dizer, de desenvolver uma arma para destruir o Sol. O Sol, olha só, que é não sei quantas vezes maior que a Terra. Então, se Deus sair de trás dessa história, se Deus tirar o pé do freio, o homem acaba consigo mesmo. Aquilo que eu falei. A sabedoria que Deus dá para ele, né? Exatamente. E outra, Deus dá uma sabedoria limitada. Ainda bem que a nossa sabedoria é dentro de um decreto, de uma esfera pela qual não tem como sair dela. Porque se o homem rompe isso, se pudesse romper isso, a gente vê Jesus. Tá certo que Deus estava atrás do plano todo. Mas se Deus der a chance, Deus te der a oportunidade, é o que eles fizeram, eles matam o próprio Deus. Não foi assim que fizeram com Jesus? Não foi assim que fizeram com Jesus? Com certeza. E olha só, porque o potencial humano, ele é um potencial caído. É um potencial pro mal. A natureza é adâmica. Então, Deus está no controle. Se ele sair de trás dessa história, o que poderia acontecer? Não existiria mais nada. Olha, eu pego isso, pastor, como exemplo, os antediluvianos. Deus enviou o dilúvio por quê? Os antediluvianos, a gente não sabe, isso aqui é até um estudo. Eles eram muito evoluídos. Muito. A Bíblia diz que a terra se encheu de violência. Tava um caos pior, creio que pior do que está hoje. Porque Deus mandou o dilúvio. Deus mandou o dilúvio, né? E olha só como que as coisas estavam tão depravado, acho que eu posso dizer assim, uma depravação total entre os habitantes da face da terra, que Deus deu 120 anos para eles se arrepender, que foi o que Noé pregou, eles não se arrependeram. E olha o que aconteceu, só para concluir aqui. Eles, assim como Saul, chegaram a um ponto sem retorno, de uma apostasia total. Total. Totalmente. Impossível tornar novamente para Deus. Então a gente vê que Deus salvou a família de Noé, e salvou ali na arca, tinha cachorro, tinha barata, tinha rato na arca, mas os seres humanos foram destruídos. Para mim, amém, irmãos? Oh, glória, isso tudo tremendo, irmãos. Para só concluir, para nós orarmos, falta 4 minutos para as 10, horário de Mato Grosso do Sul, horário de Brasília 4 para as 11, referente àquilo que o cooperador Éder comentou, isso aqui é eu, não a Bíblia. Eu, pastor Conjectura Sidney. tua. Tua, minha. Uma ênfase tua. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados. Quem são escolhidos? Eu creio aquele que... Porque a salvação, ela entra na parte, amém, de você querer, né? Sim, exatamente. Você tem que querer. Então eu creio que muitos são chamados e poucos são escolhidos, que os escolhidos são aqueles que querem. Aqueles que entram dentro ali em Deuteronômio 28. Obediência. Então esses são o verdadeiro, o escolhido. Isso aqui é o meu pensamento. Conforme o cooperador Éder, não está na Bíblia. Mas eu creio que aqueles que tomaram a decisão. Eu quero ser escolhido, Senhor. Carimba aí. Posso sofrer tudo que for, mas não vou largar de ti. Então esse é o escolhido, esse tem que ser a decisão do próprio ser humano, né? Que Deus quer que todo mundo seja escolhido, mas infelizmente quem tem que tomar a decisão é você, né? Assim como Jesus tomou a decisão de obedecer o Pai até a morte da cruz. Ele foi fiel. Então vamos ser fiel. Verdade. Amém, meu querido? Vamos orar, né? Vamos orar então. Que já até passamos aqui com o diretor da rádio aqui, já tá olhando feio pra gente já aqui. Né, pastor? Brincadeiras à parte. Então vamos começar o período de oração. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar então. Vamos unir a nossa fé. Vamos chegar diante do trono de Deus em oração. Porque sem oração nós não somos nada. É verdade. Pastor, a palavra, Bíblia e oração. E oração. Vamos orar então. Oremos ao Senhor nesta manhã. Senhor meu Deus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai.
Entramos na tua presença, Pai, através do novo e vivo caminho, a qual o Senhor nos deu, que o Senhor inaugurou esse novo e vivo caminho através do teu sacrifício. A tua palavra diz que o véu foi rasgado. E hoje, através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos acesso, Pai, à tua presença. Quando oramos em teu nome, Jesus, estamos diante do trono, estamos na sala do trono, falando com o nosso Pai face a face, através do teu sacrifício. Então, meu Pai, nesta manhã, primeiramente, a tudo queremos agradecer pela vida, pela nossa vida, pela vida de todos que estão ouvindo esta programação, pela vida de toda a humanidade, porque se está vivo, porque o Senhor ainda tem propósito a realizar na vida de cada pessoa. Agradecemos por essa programação, Pai. Estarmos aqui, não estamos aqui de brincadeira, não viemos aqui jogar palavras ao vento. Eu não vim aqui, meu Deus, falar, conversar, ó Deus, fiado, falar besteira, bobeira. Viemos aqui entregar o teu recado, porque a tua palavra é viva. Glória ela produz a Deus, fruto, ela transforma, ela purifica. A tua palavra é purificadora, porque o Senhor Jesus diz: já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então viemos aqui para entregar o teu recado, a vida dos nossos ouvintes, a vida de todos que estão participando, que estão ouvindo, que estão vendo esse vídeo através do YouTube. Pai, que a tua palavra neste momento venha, meu Deus, encontrar lugar no coração dessas pessoas, e que ela venha mudar o entendimento, que ela venha trazer, meu Deus, a tua luz, porque precisamos ver a tua glória. Como o Senhor diz, haja luz. Então, meu Pai, que a tua luz venha brilhar no coração escuro e tenebroso da vida dessas pessoas que estão nos ouvindo nesta manhã, porque a tua palavra é poderosa, não é minha. Eu não tenho poder, eu não tenho condições de transformar a vida de ninguém, mas o Senhor pode. O Senhor pode fazer um milagre, o Senhor faz o sobrenatural acontecer. Então eu entrego a vida dessas pessoas em tuas mãos. Entrego a vida, meu Pai, de todos os nossos ouvintes. E agradeço gloriosamente pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, cumprindo um chamado específico pela qual o Senhor tem nos vocacionado. De entregar, meu Pai, a tua palavra, entregar uma aula, repartir o pão, repartir, meu Pai, a água, repartir o azeite de qualidade, para que as pessoas que estejam ouvindo nesta manhã sejam edificadas, sejam, meu Pai, transformadas, sejam regeneradas, que elas sejam alimentadas pelo poder da tua palavra, porque a tua palavra é alimento, oração é alimento, a tua palavra também é alimento. Também oro em favor da vida de João Souza e sua família. Também oro, meu Pai, pela vida do pastor Cid e sua família, que sempre estão aqui, meu Pai, juntamente comigo, nesta manhã, todo domingo, nesta manhã, meu Pai, o Senhor tem nos abençoado. Também, meu Pai, eu oro em favor, meu Pai, das autoridades que regem esse país. Sabemos que o Senhor é quem governa todas as coisas, sabemos de tudo, mas também cremos que o Senhor, ó Deus, muda corações, que o Senhor, ó Deus, nos deu a tua palavra para que nós possamos meditar e possamos mudar o nosso entendimento e fazer o que é certo. Porque quando o governo ele é justo, o povo se alegra, mas quando é corrupto, ó Deus, o povo vem a padecer. Mas nós cremos que o verdadeiro governo está em tuas mãos, porque o Senhor é quem rege a história. Assim como falamos nesse estudo, a história, todas as coisas estão em primeira instância em tuas mãos. Então nós oramos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, somos gratos ao Senhor, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu neste dia chamado hoje, nesse primeiro dia, Pai, do mês de outubro de 2023, nesse primeiro dia da semana, abençoando a cada um dos teus filhos que acompanharam esse estudo, aqueles que irão acompanhar através das redes sociais. Venha ser impactado através do teu poder, da tua graça, e desde já interceda a favor da família de cada participante, de cada ser humano, Senhor, abençoando a família, que a instituição mais antiga que o Senhor criou nesta terra é a família. Às vezes o adversário tem tentado destruir, acabar, aniquilar com a família, mas não tem tido êxito, porque a tua igreja tem orado, ainda existem os remanescentes do Senhor. Abençoe, Pai querido, as nossas autoridades, aos prefeitos de cada município, ao governador de cada estado, ao presidente da República, Senado Federal,
Câmara Estadual, Federal, Senhor Municipal, o Senado Federal, os ministros, as Forças Armadas, abençoando esta nação, abençoando, Pai, que eles estão trabalhando neste momento, os mototáxis, os taxistas, os Uber, meu Pai, os caminhoneiros, abençoe, Pai, poderosamente, realiza, meu Pai, algo grande, algo sobrenatural, porque o Senhor é o Deus das causas perdidas, é o Deus que tem trabalhado grandemente a favor do teu povo, a favor da tua igreja, aos missionários que estão na missão, na Índia, em outros países, levando a tua palavra, dando sabedoria, discernimento, para que eles possam falar do seu amor, da tua grandeza. Abençoa o teu servo que aqui está, cooperador Éder, a esposa, cooperadora Camila, abençoando o ministério, Senhor, deste casal, abençoando também o teu servo, cooperador João Souza, a esposa Laodiceia, a filhinha Ana Lívia, abençoando poderosamente, meu Pai, esta emissora, a Rádio Voz Amiga, as programações, meu Deus e meu Pai amado, abençoando poderosamente, Senhor. Meu Deus e meu Pai, te louvamos, te agradecemos por esse estudo que o Senhor tem usado o teu servo para nós realizarmos todos os domingos das 8h30 às 10 da manhã, abençoando, Senhor, que esta semana seja uma semana repleta de bênção, de vitória, a tua igreja que estará logo mais, meu Pai, na tua casa para te adorar, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E abençoa minha esposa, abençoa minha família, meus familiares, abençoando poderosamente aquelas pessoas que estão, meu Pai, no CTI, no UTI, restaurando a saúde dessas pessoas, as pessoas que estão nos postos de saúde, que já passou por uma triagem, estão aguardando ser atendida, outros estão aguardando ser transferida para outro hospital. Meu Deus e meu Pai, está tudo nas mãos do Senhor. Meu Deus e meu Pai, que a tua palavra diz que o Senhor levou todas as nossas enfermidades, as nossas chagas e as nossas maldições. Pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. E dentro desta palavra nós determinamos nesta manhã a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos em casa digam amém, nós dizemos amém nesta manhã. Que Deus abençoe. Somos gratos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Continua firme com o Senhor, procura uma igreja, um templo mais próximo da sua casa, vai, leva a sua família, amém, se preocupa com seus filhos, amém, e que Deus venha abençoar, que seja uma semana repleta de bênção e de vitória. E mando um beijo para minha esposa, missionária Sandra de Abreu, amém, que Deus abençoe a vida dela, essa adjuntora, companheira, e que Deus abençoe a cada um que estão nos acompanhando nessas redes sociais, que irão acompanhar mais tarde. Que Deus abençoe e fica ligado na Rádio Voz Amiga. Não desliga, que é uma emissora 24 horas no ar, que tem levado a palavra de Deus, mensagens cantadas, mensagens ministradas, e é onde Deus tem agido, tem curado, tem libertado vidas através desta emissora. Que Deus abençoe. Meu telefone é o 67 99289 1106. Amém. Graças a Deus. Também queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. Deus abençoe todos os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Lembrando, baixe o aplicativo da rádio, se inscreva no canal. Aqui todo domingo estaremos aqui, das 8h30 às 10h, nos acompanhando. E acompanhando a programação da rádio também, que é 24 horas no ar, trazendo conteúdo espiritual, cristão para a tua vida, para que você seja edificado, seja transformado, para que a luz do Senhor venha resplandecer sobre a tua vida, que a graça do Senhor esteja sobre você. Também queria agradecer o pastor pelo convite mais uma vez, né? Não sabemos até quando estaremos aqui, né, pastor? Mas tudo está nas mãos do Senhor. Se Deus permitir, domingo que vem estaremos novamente aqui também. Agradecer o nosso diretor da rádio aqui, o dono da rádio, o cooperador João Souza, que Deus abençoe. Queria mandar um beijo para minha esposa também, né? Deus abençoe, minha querida. Já estaremos aí. E se Deus permitir, domingo que vem, né, pastor, estaremos novamente aqui. Que você tenha uma boa semana, um bom domingo. E reforçando o que o pastor falou, busque a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aproveita a oportunidade, porque vai chegar um dia que vai ser tarde demais. Então, aproveita que está no período da graça. Enquanto a trombeta não soar, você tem a oportunidade, tem a chance. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Até mais. Paz, Senhor.